Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nesses últimos domingos, nós temos falado sobre algumas mulheres da Bíblia, em que a Bíblia não relata o nome delas. Primeiro nós falamos sobre a viúva de Naim. Além de ser viúva, o seu filho veio a falecer. E quando Jesus teve um encontro com ela na porta da cidade, quando ela estava indo para enterrar o seu filho, Jesus ressuscita o seu filho e o devolve a ela. Depois, nós falamos sobre a mulher cananeia, né, que tinha uma filha endemoniada, e que ela procura Jesus, em profunda aflição e angústia, e clama: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ela não fazia parte do povo judeu, ela era uma cananeia, de um povo idólatra, mas ela ouviu falar quem era Jesus e o que Jesus era capaz de fazer. E ela procura Jesus, mesmo se sentindo como um cãozinho que come as migalhas, né, que caem da mesa. E Jesus viu naquela mulher uma mulher de grande fé. Grande fé. E a sua vida foi transformada e a sua filha foi liberta daqueles demônios. No último domingo nós falamos sobre a mulher sunamita, o encontro dela com o profeta Eliseu. Uma mulher rica, muito bem na sociedade, no seu casamento. E certa vez o profeta Elias, indo em direção ao Monte Carmelo, passou por aquela cidade, Sunem, e essa mulher o convidou para comer pão, beber água, pousar na sua casa. Ela tinha um coração hospitaleiro, e todas as vezes que o profeta passava por ali, ela o convidava, até que um dia, então, ela fala com o seu marido: eu percebo que este homem é um santo homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele, com cama, mesa, luz, tudo certinho, né, candelabro, para que ele, toda vez que ele passar por aqui, ele possa se hospedar aqui. E aí o profeta ficou tão tocado com a atitude daquela mulher, que ele ficou sabendo que ela não tinha filho. E ela então, aí ele diz para ela, ele profetiza, né? Você terá um filho daqui a 1 ano. E ela teve um filho, e aí aquele filho foi uma grande alegria para aquela casa. Esse menino cresceu, e certo dia ele está na lida com o pai. Ele tem uma forte dor de cabeça, volta para casa e, como consequência, aquele menino morre, né? E ela então procura o profeta vem à sua casa, ressuscita aquele menino e o devolve à sua mãe, né? Tudo está gravado no YouTube, você pode entrar lá e você pode ouvir essas mensagens. E hoje eu quero falar sobre uma outra mulher das Escrituras, que a Bíblia não fala o nome dela, né? Mas a sua história relatada por João no Evangelho nos fala profundamente ao coração. E a minha oração é que você também seja tocado pela história dessa mulher, uma história conhecida, mais conhecida do que as outras que eu preguei, mas que nos ensina lições preciosas da palavra de Deus. Então eu quero falar sobre a mulher sunamita, né? Samaritana, perdão, a mulher samaritana. Eu quero ler o texto. Espera aí, né? Como vocês vão ler o texto sem estar aparecendo? Ninguém fala nada, todo mundo fica dando risada na minha cara, né? Aí agora sim, tá bom? Eu quero ler o texto para vocês. É um texto longo, mas é importante ler esse texto para que vocês possam entender também o contexto. Acompanhe comigo a leitura. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos.
Assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia, né? Então Jesus saiu dessa dessa conversa. As pessoas, Jesus batiza mais que João. Jesus não estava interessado nesse tipo de conversa, né? Jesus queria fazer a obra do Senhor. Então ele sai dali e se dirige para a Galileia. Verso 4: no caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha, ou seu cântaro, de água, junto ao poço.
E correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus lhe explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Até aqui, a leitura. Então nós temos a história de uma mulher samaritana. Uma mulher que foi buscar água no horário mais quente do dia, meio-dia, a hora sexta, meio-dia. E por que ela buscava água justamente naquele horário? Porque ninguém buscava água naquele horário. Era o horário mais quente. Pelo relato que nós lemos, nós sabemos que essa mulher era uma mulher prostituta, uma mulher da vida. Ela já tinha tido 5 maridos, 5 tentativas, e nada funcionou. Estava com o 6º homem, que não era o seu marido. Então essa mulher era, imagina, cidade pequena, né? Então o falatório que era a respeito dessa mulher, todos conheciam a fama dessa mulher. Então quando ela passava pela rua, com certeza ela era ultrajada, zombada pelas pessoas. Lá vai a prostituta, lá vai a mulher da vida, né? E por aí vai. Então essa mulher buscava água no poço, aquele horário, porque ninguém iria incomodá-la. Queridos, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Não havia água encanada. Toda a água era tirada de poço, cavado, né? Os mais velhos aqui talvez se lembrem, ainda na casa do vô, da avó, né? De algum sítio que você ia, que tinha lá o poço artesiano, né? Na casa da minha avó, do meu vô, tinha. Quantas vezes a gente ia lá, jogava o baldinho, né? Para brincar, né? E ficava puxando a água, né? E meus pais sempre falavam: toma cuidado para não cair dentro do poço, né? Enfim. E Jesus está sentado à beira daquele poço, esperando por aquela mulher. É interessante que os últimos versículos, só para vocês entenderem, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Nós vamos entender o que essa mulher relatou. Ela me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias ainda, naquele povoado. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Só para vocês entenderem, estou lendo os 2 últimos versículos para ver o que aconteceu na vida dessa mulher. Alguns detalhes interessantes. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Só para vocês entenderem o contexto. Judeu e samaritano não se davam. Samaritano, ele era meio judeu, né? Ele tinha sangue judeu e ele tinha sangue gentil. Quem que é gentil? Gentil é todo aquele que não é do povo de Israel, todo aquele que não é hebreu. Então, todos nós aqui somos gentios, tá ok? Todos os povos da terra que não são hebreus são gentios, tá? E os samaritanos eram uma mistura de judeu com gentil.
Eles não eram judeus puros de sangue. Por exemplo, eu sou uma mistura de africano com italiano. Os meus descendentes por parte do meu pai eram africanos, né? E por parte da minha mãe, italianos. Então, eu sou uma mistura de africano com italiano, né? E os samaritanos, eles eram uma mistura. E por esse fato, eles não tinham relacionamentos. Os judeus os tratavam muito mal. Judeu e samaritano não conviviam juntos, né? Passavam de longe quando se encontravam. Os samaritanos, por ser meio judeu, eles acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco. Os judeus não, já tinham a lei, né? Já tinham outras coisas que eles acreditavam. Então, por isso que essa discussão aqui, os samaritanos falam que nós temos que adorar a Deus aqui no Poço de Jacó, né? Os judeus falam que nós temos que adorar a Deus em Jerusalém. E por isso que Jesus fala: gente, vai chegar o tempo que não vai ser nem aqui nem acolá, vai ser em qualquer lugar. Nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Então, só para vocês entenderem um contexto, judeus e samaritanos não tinham um relacionamento. Quando Jesus, então, sai da Judéia para a Galileia, havia 3 percursos para chegar lá, 3 estradas, né? E uma delas passava por Samaria, né? Então, muitas vezes, para o judeu, se necessário for, ele andava mais longe, dava uma volta, só para não passar na terra dos samaritanos, para ver, né, que eles não se davam. Mas Jesus, ele decidiu passar por Samaria. Mesmo sabendo de toda essa problemática, Jesus veio porque ele ama todas as pessoas. E Jesus sabia que ele iria encontrar uma mulher extremamente necessitada, julgada pelas pessoas. Claro, o pecado, as coisas erradas que ela fazia. Jesus não está justificando o pecado dela, como Jesus não justifica os nossos pecados, ele aplaude as coisas erradas que nós fazemos. Não. Jesus estava muito triste, por isso que Jesus até fala: você já teve 5 maridos, e esse que você está vivendo nem seu marido é. Jesus estava saindo da Judéia rumo à Galileia. Havia 3 opções de rota para fazer esse percurso, porém o texto lido nos informa que era necessário atravessar a província de Samaria. Se Jesus perguntasse para os seus discípulos: qual caminho nós vamos? Certeza que todos os discípulos falariam: vamos pelo caminho mais longo para chegar lá, mas não passemos pela terra dos samaritanos. Mas Jesus, ele decidiu passar por aquela cidade, porque ali ele teria um encontro. Assim como Jesus na eternidade, ele decidiu também um dia ter um encontro comigo e com você. Mesmo conhecendo a nossa história de vida, mesmo conhecendo a nossa história de pecado, um dia ele passou pela nossa vida para nos dar a oportunidade que ele deu a esta mulher. O texto deixa claro que a razão imperativa para a escolha dessa rota era o encontro marcado com uma mulher samaritana, no Poço de Jacó, e por consequência a pregação do Evangelho na cidade de Sicar. Jesus teve a sensibilidade de escolher esse caminho, que embora fosse o mais curto, era o mais árduo, uma vez que os judeus não eram bem recebidos na província de Samaria. Lembre-se, Jesus é Deus, Ele sabe todas as coisas, e Jesus sabia que aquela mulher rejeitada, desprezada, estaria buscando água justamente naquela hora, e Jesus foi exatamente para se encontrar com aquela mulher, porque Jesus queria conversar com aquela mulher, Jesus queria mostrar para aquela mulher que o estilo de vida que ela vivia era um estilo de vida que não agradava a Deus. Mesmo que ela bebesse daquela água do poço de Jacó, que eles achavam um poço santo, uma água abençoada,
Ela podia beber daquela água a sua vida inteira, e ela ia morrer, ia para o inferno. Porque não era aquela água que iria fazer diferença na vida daquela mulher. Jesus escolhe esse caminho porque na sua agenda, a salvação de uma mulher rejeitada pela sociedade e a pregação numa cidade repudiada pela tradição dos judeus era a sua máxima prioridade. Jesus, ele queria passar por aquelas terras. Jesus queria conversar com aquela mulher. E Jesus, como consequência, ele queria entrar naquela cidade que os judeus não entravam. Porque Jesus queria conversar com aquelas pessoas. Por outro lado, queridos, Jesus deliberadamente seguiu o caminho conflituoso da província de Samaria. Ao meio-dia, já com fome, enviou seus discípulos a comprar comida na cidade de Sicar, a cidade dos bêbados. A cidade de Sicar era conhecida como a cidade dos bêbados, dos beberrões, daqueles que eram escravizados pela bebida. Assim como muitas pessoas são escravizadas pelas drogas, assim como muitas pessoas são escravizadas pela pornografia, assim como muitas pessoas são escravizadas por tantas outras coisas. Um judeu considerava o pão dos samaritanos um pão imundo. Um judeu jamais comeria um pão feito por um samaritano. Essa era a realidade, esse era o contexto. Jesus, aqui, meus queridos, ele quebra protocolos culturais. Pensa, e gente, isso era uma briga de anos, de muitos anos. Jesus, ele quebra protocolos culturais. Ele rompe com os preconceitos religiosos. Porque jamais um sacerdote judeu iria pregar o evangelho para os samaritanos. Jamais. Jamais. Ou seja, os sacerdotes, os conhecedores da lei, aqueles que deveriam amar as pessoas, falar do amor de Deus às pessoas, eles eram legalistas. Por isso que Jesus foi contra os religiosos. E meus queridos, nós podemos ser legalistas a partir do momento em que nós não queremos falar do amor de Cristo às pessoas, seja ela quem for. Talvez na sua cabeça você fale, fulano, beltrano, ciclano, não merece a salvação, eles merecem o inferno por aquilo que eles fizeram. E Jesus, ele quebra todos os protocolos culturais, religiosos. Se não bastasse esse gesto, ele ficou sozinho junto ao poço quando se aproxima uma mulher samaritana e lhe pede a ela de beber. Queridos, jamais um homem judeu, um rabi, um mestre, pediria de beber água a uma mulher samaritana. Jamais isso aconteceria no contexto da época, na cultura da época. E Jesus quebra todos os protocolos. Queridos, através desse pedido, Jesus, ele vai chegar no coração dessa mulher. Ele vai chegar no coração dessa mulher. Sabe, queridos, muitas vezes Deus permite que nós passemos por tribulações e lutas. Muitas vezes Deus permite que nós cheguemos ao fundo do poço. Porque Deus quer, através das dificuldades da vida, chegar no nosso coração. Que nos momentos bons da vida nós muitas vezes somos orgulhosos, não reconhecemos os nossos erros, não nos humilhamos diante do Senhor, e muitas vezes é necessário situações difíceis na vida, para que você possa se quebrar e se humilhar diante de Deus. E Jesus então
sentado à beira daquele poço. Ele vê aquela mulher se aproximando para pegar água, no horário mais quente do dia. E Jesus fala para ela: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Imagina, meio-dia, depois de uma caminhada longínqua, não tinha, né, garrafinha, né, para carregar. Jesus estava com sede, e ele pede para aquela mulher, e aquela mulher se espanta. Ela se espanta porque ela percebe que aquele homem que estava... Primeiro que era um homem. Segundo, ela percebe que era um judeu. Ela percebe que é alguém diferente. Por isso que ela se espanta. Peraí, ninguém pede água de beber a uma mulher samaritana. Um rabino não podia falar com uma mulher em público. Essa postura de Jesus chocou até mesmo os seus discípulos, porque quando os seus discípulos chegam, eles ficam até meio assustados. O que? Jesus conversando com uma mulher à beira do poço? Né? Eles ficaram chocados, porque isso não acontecia. E Jesus quebra aqui o preconceito de sexo, de raça e de cultura. É interessante que o texto não fala que Jesus estava numa casa fechada, de portas fechadas com essa mulher. O texto não fala que Jesus entrou num carro de portas fechadas e foi passear com uma mulher. Não. Ele estava num lugar público, onde todos pudessem ver, né? E ele ali conversando com aquela mulher, sim. Jesus, no seu bom testemunho, Jesus, então ele quebra esse preconceito e ele se aproxima daquela mulher. Meus queridos, a mulher ao longo da história, ela sofreu muito e ainda sofre hoje por conta do machismo dos homens, do preconceito, isso desde a história passada. E Jesus então, ele se importa com essa mulher, com a vida dela. E Jesus veio lhe oferecer muito mais do que a água da vida. Jesus veio lhe oferecer o perdão. Jesus veio lhe oferecer a vida eterna. Ele começa uma conversa com aquela mulher com o propósito de ter acesso ao seu coração, a fim de dar a ela a vida eterna. E o texto fala que Jesus ganhou a simpatia dela. Quando nós olhamos para os versículos 7 a 9, nos diz assim, ó: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus ali, ele ganha a simpatia dela. Ele ganha a simpatia dela. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos evangelizar as pessoas, socando a Bíblia a goela abaixo das pessoas. E nós ganhamos as pessoas para Cristo, não pela religiosidade, mas pela amizade, pela simpatia, de se aproximar das pessoas, de cumprimentar as pessoas, de se importar com a vida das pessoas. Tem muitos cristãos que acham que evangelização é convidar pessoas para vir na igreja. Você está totalmente enganado. Evangelização é se importar com as pessoas, é se aproximar das pessoas e se importar com a vida delas. Outra coisa interessante, despertou a curiosidade dela. O verso 10 a 12 fala, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom, o presente, né, de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, eu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva?
És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Ou seja, Jesus despertou a curiosidade dela. E ela então fala, mas o senhor não tem nenhum balde aí para jogar e beber, puxar água do poço e beber? Como o senhor está me oferecendo água viva? E que tipo de água é essa? Está querendo dizer que a água que o senhor quer me oferecer é mais especial do que essa que Jacó, o nosso antepassado, um dos patriarcas, né, cavou. E agora, então Jesus desperta o interesse, a curiosidade daquela mulher. Jesus mostrou a necessidade dela, porque o verso 13 fala, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus mostrou a necessidade para ela, dizendo, se você continuar bebendo dessa água, você vai continuar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. É claro que Jesus, aqui ele está usando de uma metáfora, uma figura de linguagem, para ensinar uma lição. Jesus não está falando de uma água física, da água daquele poço. Jesus está dizendo para aquela mulher, se você continuar vivendo a vida que você está vivendo, e fazendo as escolhas que você está fazendo, você sempre terá sede das coisas desse mundo que satisfaz. Você vai buscar, você vai buscar, você vai buscar, e você nunca vai se satisfazer. Mas se você beber ou escolher um estilo de vida que eu tenho para você, você pode ter certeza que você nunca mais vai ter sede pelas coisas erradas que você faz. Porque a vida que eu quero dar para você não é uma vida passageira, é uma vida eterna. A satisfação que eu quero dar para você não é uma satisfação passageira que a droga dá, o sexo dá, a bebida dá, as amizades dá, é momentâneo. A vida que eu quero oferecer para você é uma vida eterna, que tem plena satisfação. E aí, nesse instante, Jesus acordou a consciência dela, Jesus tocou na consciência dela. Olha que interessante, versos 16 a 18 fala, disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Ou seja, Jesus tocou na ferida dela, porque Jesus conhecia ela. Então Jesus toca na ferida dela, chama o seu marido, vem cá. Ou em outras palavras, cadê o seu marido? Por que não está com você? Pegando água. Cadê o machão da casa, né, que vai carregar o balde, né, o jarro de água para casa? Cadê? E aquele que vem na sua casa só para satisfazer sexualmente, né? Cadê o machão? Cadê seu marido? Traz ele aqui. E o texto fala o quê? Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Jesus falou, está vendo? É exatamente esse estilo de vida que você tem. Você procurou satisfação no primeiro, não encontrou. Terminou. Você procurou satisfação no segundo, não encontrou. Você procurou no terceiro, no quarto, no quinto, agora você já está no sexto. E Jesus com certeza lhe diria, você não vai encontrar satisfação no sexto, você vai querer um sétimo, um oitavo, um nono, até você morrer. Sabe por quê? Porque os prazeres da vida, eles dão uma satisfação momentânea, mas ela passa. Agora, a vida que eu dou para você é uma vida de satisfação eterna. É para sempre. Então Jesus aguçou, Jesus tocou na consciência dela. E é isso que Jesus
meu querido, fala comigo, com você nessa noite. Talvez você que está aqui nessa noite, o seu orgulho te impede de abandonar o seu pecado e você sabe quais são as áreas nevrálgicas da sua vida, os problemas da sua vida, você sabe. Eu não preciso dizer isso para você, porque eu não conheço, mas Jesus conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração. E Jesus está dizendo para você, meu querido, minha querida, se você continuar vivendo essa vida, buscando satisfazer as escolhas segundo o seu coração, você vai beber e nunca vai se satisfazer, você sempre estará infeliz, você sempre será uma pessoa infeliz. Você pode ser até religiosa, você pode até ser simpatizante da Bíblia, da igreja, como essa mulher, ela conhecia os 5 livros da Bíblia, ela conhecia um pouco da história bíblica, mas isso não bastava para aquela mulher, porque ela era uma mulher vazia. Você pode continuar mentindo, e achando que a mentira não tem problema, continue mentindo. Você pode continuar roubando, continue roubando. Continue falando mal dos outros. Continue vendo pornografia. Continue adulterando. Continue. Isso é uma vida vazia, sem sentido. E é isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. E Jesus também mexe com os sentimentos religiosos dela. Porque ela fala, né? Olha, os nossos antepassados, né, beberam do poço de Jacó, eles adoram aqui. Mas os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. E Jesus fala, não é em Jerusalém nem é aqui. Mas aqueles que têm Jesus na sua vida, ele pode adorar a Jesus aonde ele estiver. Aonde ele estiver. Sabe, queridos, se você não teve essa consciência ainda, uma vez que uma pessoa entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E onde você vai, o Espírito Santo está em você. E toda vez que você decide contar uma mentira, o Espírito Santo está ali. Toda vez que você decide ir para uma balada, beber, fumar, o Espírito Santo está ali. Toda vez que você decide adulterar, Jesus está ali. Toda vez que você decide roubar uma pessoa, seja o valor que for, Jesus está vendo. Está vendo. Ele conhece a sua vida. Ele sabe que aquilo não satisfaz. E ele está dizendo para essa mulher. E aí depois, Jesus leva essa mulher à fé salvadora. E o verso 25 fala assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela sabia que um dia o Messias viria, assim como os judeus esperavam. Verso 25, né? Chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ela também tinha uma expectativa. E Jesus disse para aquela mulher, verso 26, disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Eu sou o Messias prometido do Antigo Testamento. Eu sou o Deus único e verdadeiro que desceu à terra. Eu sou o que estou falando com você, que conheço a sua história de vida. Eu sou o Messias. Jesus se revela para aquela mulher. E Jesus então lhe oferece a água da vida. Jesus lhe oferece a água da vida. Talvez vocês nunca viram essa ilustração, eu nunca fiz essa ilustração aqui, né? É a primeira vez que eu estou fazendo essa ilustração aqui, né? Vamos imaginar que essa vida, esse copo de água, é como a minha vida e a sua vida. E a Bíblia fala que todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com esse DNA. Até meu netinho bonitinho, Jean Luca, né? Cara do vovô, é pecadorzinho.
Já já ele já vai se manifestar, né? O pecado do seu coraçãozinho. O pecado faz parte da nossa vida. E ele mancha as nossas vidas. E quanto mais eu peco, mais a minha vida é manchada. E essa mulher, ela tinha o quê? Um marido, 2, 3, 4, 5, e ela não se satisfazia. E a sua vida, ela continuava bebendo da água daquele poço, ela continua vivendo a vida, e uma vida de pecado, manchada pelo pecado. E essa é a minha vida, e essa é a sua vida. Uma vida manchada pelo pecado. E Jesus veio para lhe oferecer o quê? A água da vida. Jesus fala, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que essa mulher disse? Em outras palavras, Jesus, eu estou cansado da vida que eu estou vivendo. Senhor, eu venho esse horário porque eu sou julgado pelas pessoas da cidade. Eu sou menosprezado. Eu reconheço os pecados que eu cometi. E reconheço, Senhor, que a vida que eu estou vivendo não satisfaz. Eu quero, Senhor. Eu quero desta água da vida. E essa mulher então tomou a decisão, diante dessa conversa com Jesus, de beber desta água da vida. Eu quero, Jesus. E ela então provou de Jesus na sua vida. E a sua vida foi o quê? Purificada. A vida dessa mulher, ela foi purificada por Jesus, que é a água da vida. Então, meus queridos, é uma escolha. É uma escolha que eu e você temos que fazer. Com 14 anos, eu tive que fazer essa escolha. Eu reconheci os meus pecados, as coisas erradas. Quantas vezes eu fiz a minha mãe chorar pela minha desobediência, pela minha malcriação, pelas palavras duras que eu disse para ela. Quantas vezes eu briguei com os meus irmãos, eu machuquei os meus irmãos com palavras, fisicamente. Quantas vezes no mercado eu roubava coisas para comer. Eu me alegro disso? Não, eu tenho vergonha disso. Quantas vezes eu menti? Quantas vezes eu fiz coisa errada? Até que um dia alguém me falou de Jesus e do sacrifício que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. E essa mulher disse, eu quero beber dessa água. Ela se arrepende dos seus pecados, porque Jesus despertou a sua consciência. Ela então verdadeiramente se arrepende dos seus pecados. Essa mulher que buscava um sentido para a vida nos muitos relacionamentos amorosos, que estava prisioneira de uma religiosidade equivocada, abandona o seu cântaro junto ao poço e corre à sua cidade para falar de Jesus. Queridos, a Bíblia fala que essa mulher que veio pegar água com o seu cântaro, depois da conversa com Jesus, ela foi tão impactada, a sua vida foi transformada por Jesus. Essa mulher que tinha vergonha de se relacionar com as pessoas, porque ela era julgada por causa dos seus pecados, a Bíblia fala que ela deixou o seu cântaro, se esqueceu da água que ela veio pegar, e ela saiu correndo para onde? Para a cidade, onde ela era desprezada, marginalizada, e ela foi o quê? Ela foi falar de Jesus para as pessoas, daquilo que aconteceu na vida dela. Mas espera aí, ela não fez nenhum curso bíblico, ela não fez nenhum discipulado, né? Ela não foi para um seminário bíblico, ela não frequentou a igreja, mas já saiu correndo para testemunhar. É isso, meus queridos. Você não precisa de um seminário, você não precisa de um instituto bíblico, de um discipulado para falar de Jesus, para falar daquilo que aconteceu na sua vida. E essa mulher vai correr na cidade para dizer para as pessoas, tem um homem que disse tudo ao meu respeito, a vida vagabunda que eu vivia.
mas Ele me ofereceu uma água, a água da vida, e eu decidi beber dessa água, eu decidi convidar Jesus na minha vida, e a minha vida foi transformada. Algumas lições para a gente encerrar. O cântaro abandonado é sinal de conversão, e de que as coisas velhas já se passaram. Quem se converte a Cristo, abandona os cântaros dos vícios, dos maus costumes da religiosidade, e procura ter uma vida diferente, regida por normas, condutas distintas. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, abandona a velha vida. Se você continua praticando hábitos do seu passado, quando você não conhecia Jesus Cristo, possivelmente você não teve um encontro com Jesus Cristo. Um encontro transformador, porque aquele que tem um encontro com Jesus abandona a velha vida. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Segundo lugar, deixar ali o seu cântaro, deixando a velha natureza, encheu o seu novo cântaro com a água da vida. Fé, e sem perder tempo voltou à vida, dando testemunho de Jesus aos seus patrícios. Vinde e vede, um homem que me disse tudo. Só Jesus nos dará tudo o que precisamos ouvir, saber e aprender. Só Jesus. E essa mulher foi transformada. Ela saiu dali correndo. Ela não chegou na cidade envergonhada, né, se escondendo das pessoas como ela fazia antigamente, por causa dos seus pecados. Agora ela tinha certeza que seus pecados tinham sido perdoados por Jesus. Agora ela não tinha mais vergonha. E ela falou assim: eu conheci um homem. Venham comigo. Venham. Eu vou mostrar para vocês quem ele é. Que mudança de vida. E podemos elencar várias evidências de sua verdadeira conversão. Primeiro, a samaritana deixou o cântaro. Segundo, ela correu à cidade para anunciar Jesus. Ela testemunhou para toda a cidade ter encontrado um homem que para ela era o Messias. Ela não teve vergonha. Mesmo sabendo quem ela era, não teve vergonha. Se você tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas, se identificar, possivelmente você não teve um encontro com Jesus. Porque aquele que tem um encontro com Jesus tem alegria de falar. Eu usei essa mesma ilustração terça-feira lá com os meninos, com os homens lá da casa de recuperação. E eu vi a lágrima no olho de alguma daquelas pessoas, de homem já de idade, entendendo as escolhas que fez na vida. E que estão sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. Essa mulher, ela saiu correndo. Quem encontra Jesus tem pressa em compartilhar essas boas novas com todos. Sua compreensão sobre Jesus foi progressiva. Primeiro, pensou ser um viajante judeu cansado, daí passou a considerá-lo profeta e finalmente Cristo, a quem o povo da sua cidade chama de o Salvador do mundo. Meus queridos, quando eu conheci Jesus, com 14 anos, as duas pessoas que eu queria falar rapidamente de Jesus, era para minha mãe e para meu pai. Eu queria correr para casa para falar para eles. Eles demoraram. Minha mãe foi primeiro a se converter. Meu pai foi já no final da vida. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Até o final da vida. Evangelizando, falando. Né? Minha mãe faleceu. Meu pai ficou meio pirado com a morte da minha mãe, por tudo que aconteceu. E eu falando de Jesus. Até que um dia eu estou sentado na cozinha, eu e ele. E aí eu falei: pai, e aí? Diante da verdade. E aí ele fala: eu quero entregar minha vida a Jesus. Durou anos, mas eu queria falar de Jesus. Eu lembro do meu irmão, que tem um nome diferente do meu. O meu é Devair, o dele é Ivair. O meu irmão, ele conheceu Jesus. E o seu melhor amigo, sabe quem que era? De rua, a gente brincava na rua, brigava, né? Era da rua de baixo e da rua de cima. Sabe quem que era o melhor amigo do meu irmão? O Genivaldo. O Genivaldo era o melhor amigo do meu irmão, que saía junto, né?
Quando o meu irmão conheceu Jesus, e ele estudava na mesma escola, naquela mesma semana, o meu irmão estava indo para a escola, eles iam a pé, falou: Genivaldo, eu preciso falar uma coisa para você. E o Genivaldo sempre foi curioso, né? Aquele jeitão curioso dele. Me fala, vai, me fala. Ah, no final da aula eu te falo, quando a gente voltar. E no final da aula acabou, era 11 horas da noite, meu irmão estava voltando para casa, e o meu irmão falou de Jesus para o Genivaldo: Genivaldo, eu entreguei minha vida a Jesus, a minha vida. O Genivaldo ouviu aquilo. O Genivaldo ele era um católico praticante, ele e a família dele. Os pais dele foi até o final da vida, na missa todo final de semana, eram realmente religiosos, né? E o Genivaldo pensou naquilo. E eu conheço a história do meu irmão Genivaldo, quantas coisas erradas eles faziam, né? Barbaridades, né? Erradas, né? Coisa de moleque. No sábado seguinte, o Genivaldo estava na mocidade, entregou sua vida a Jesus. Dali a alguns meses estava servindo na equipe, vindo de acampante, depois na equipe do MAB, e hoje o Genivaldo está onde? Ele é missionário lá no Amazonas, desbanhando aquela mata amazônica, levando o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que acontece quando o nosso coração queima. Eu quero compartilhar com as pessoas aquilo que aconteceu comigo, né? E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Nesse texto de João podemos ver o amor de Jesus pelo pecador, ao ir salvar a mulher pecadora de Samaria, rompendo as barreiras, mas também ele nos ensina que o pecador precisa se arrepender para ser salvo. Quarto, todos que foram salvos pela fé em Cristo Jesus precisam ser testemunhas dele e levar a mensagem do Evangelho aos que estão perdidos, na certeza que no Senhor Jesus há salvação para todos os que o aceitam como seu Senhor e Salvador, pois nele há perdão e graça para o mais vil pecador. Essa mulher deixa o seu canto, vai à cidade e ela conta para essas pessoas. Essa mulher tinha crédito na sociedade? Ela não tinha crédito. Ela era uma mulher prostituta. Ela não tinha crédito. Esses homens duvidaram, mas eles foram. E lá encontraram a Jesus. E Jesus então fala para eles também do seu grande amor. E a vida daquelas pessoas é transformada. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana ilustra 3 verdades religiosas, né, sobre a salvação. Primeiro, a salvação vem somente para aqueles que reconhecem sua desesperada necessidade de vida espiritual. Segundo, a salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem de seus pecados e desejam perdão. E terceiro, a salvação vem somente para aqueles que recebem Cristo como seu Messias e Salvador. Ela tinha essas necessidades. A mulher que deixou o cântaro de água, então ela corre para a cidade, e o final do texto fala o quê? O final do texto diz assim, ó, no capítulo 4, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Jesus ainda ficou 2 dias lá. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Uau! Muitos naquela cidade creram. Podemos dizer que a primeira missionária daquela cidade foi quem? Esta mulher, que tinha uma vida suja, julgada, que teve a sua vida transformada por Jesus. Sabe, queridos, é uma escolha que você pode fazer nesta noite. Continuar vivendo a vida que você está vivendo, buscando se satisfazer com os prazeres que esse mundo dá. Mas tudo aquilo que esse mundo oferece para você é passageiro. Mas aquilo que Jesus oferece para você é eterno, traz alegria e satisfação.
E uma coisa que traz satisfação e alegria, você tem vontade do quê? De compartilhar com os outros. Eu lembro quando o meu primeiro filho nasceu, Lucas. Peguei meu celularzinho naquela época ainda, né? E fui ligar para os meus amigos, né, familiares. Nasceu Lucas. É a coisa mais linda, é a cara do pai. Nem tinha visto ele direito, né? Tá, nasceu. A gente quer compartilhar as coisas boas, não é verdade? As redes sociais, então você quer compartilhar as coisas, né, que acontecem. Se Jesus é a coisa mais maravilhosa para você, meu querido, você tem que ter prazer de compartilhar. Eu vou compartilhar, eu quero compartilhar com as pessoas. Foi isso que aconteceu na vida desta mulher. Ela teve a sua vida transformada. Uma mulher que a Bíblia não diz o seu nome, como as outras, mas que teve a sua vida transformada, que se tornou a primeira missionária no meio do seu povo, e você pode ter certeza, uma mulher que você vai ver no céu, se lá você estiver, se você realmente entregou sua vida a Jesus, é essa mulher. Mas não agora julgada pelos seus pecados, mas purificada pelo sangue de Jesus. Se você partir-se dessa vida hoje, você tem certeza da sua salvação? A sua vida verdadeiramente foi purificada pelo sangue de Jesus? Ou a sua vida continua manchada pelo pecado? Querido, religião não salva, vir à igreja não salva, dizimar não salva. O que salva é a fé em Jesus. E quando você experimenta Jesus, testemunhar é uma alegria, dizimar é uma alegria, vir à igreja é uma alegria. Tudo que a gente faz é uma alegria. Limpar a igreja é uma alegria. Ir lá, estar com aquelas pessoas que precisam de Jesus era uma alegria. Vir de segunda e quarta aqui no jiu-jitsu é uma alegria, né? Ir lá no hospital de quarta-feira à tarde, visitar é uma alegria. Tudo que você faz é uma alegria, porque Jesus é a sua alegria. Agora, se Jesus não é a sua alegria, você vai viver para o trabalho, buscando atrás dos seus prazeres, mas tudo isso vai passar. Alguns dias atrás, um dos homens mais ricos do Brasil morreu, né? Silvio Santos. Ele levou alguma coisa dele com ele? Tudo que ele conquistou? Levou nada, ficou tudo. Entendeu? E Jesus ofereceu para essa mulher a água da vida. E eu digo para você, meu querido, se você continuar vivendo essa vida, você vai continuar bebendo, sem satisfação nenhuma. Mas se você beber da água que Jesus dá, você pode ter certeza, você vai falar de Jesus para quem cair na sua frente, você vai querer compartilhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por esse texto da Tua Palavra, que nos fala que Jesus, propositadamente, Ele decidiu passar por aquelas terras. Um judeu não passava, jamais. Mas Jesus, sendo judeu, Ele decidiu, porque Jesus é muito mais que um judeu. Jesus é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado. E Ele decidiu passar por aquela cidade e estar naquele local, porque Ele sabia da vida de uma mulher sofrida, e que por causa das suas escolhas estava no fundo do poço. E ela continuava bebendo daquela água e nunca satisfazia. Uma mulher desprezada pela sociedade, rejeitada pelos pecados que ela cometia. Ela poderia ter sido até apedrejada. Mas ali Jesus fala com aquela mulher. Jesus ama aquela mulher. Jesus fala, essa vida que você está vivendo é como beber dessa água aqui, ó. Nunca vai satisfazer. Eu tenho uma proposta para você. Eu tenho um estilo de vida diferente para você. E se você escolher viver esse estilo de vida que eu tenho para você, é como beber uma água que satisfaz e que faz jorrar no nosso coração, para que a gente possa levar essa água para aquelas pessoas que ainda estão com sede. Uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus, ela quer sair correndo, ela quer falar, ela quer dar testemunho para as pessoas. Olha, aconteceu algo incrível na minha vida. Eu quero compartilhar com você.
Eu me alegro por saber que o Genivaldo hoje está lá no Amazonas com a sua família, desembreando aquela mata gigantesca, passando muitos riscos de vida, falando de Jesus para aquelas pessoas. Ó Deus, porque quando meu irmão ouviu de Jesus, o meu irmão, a primeira coisa que ele quis fazer, eu preciso falar para o meu melhor amigo de Jesus. E o seu melhor amigo era o Genivaldo, e que teve a sua vida transformada. Oh meu Deus, que cada um possa realmente querer ver os seus amigos, seus colegas, seus familiares conhecendo a Jesus e tendo as suas vidas transformadas também. Porque aquele que não tem Jesus vai morrer e vai estar eternamente separado de Deus no inferno. Mas aquele que tem Jesus tem a vida eterna. E eu oro, Senhor Deus, que cada um possa dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Assim como o Senhor fez na vida da mulher samaritana, faz na minha vida agora, Senhor. Purifica-me. Eu creio que o Senhor morreu na cruz. Eu creio que o Senhor derramou o seu sangue. Perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus, nessa noite. Venha ser o meu Salvador. Venha encher o meu coração de alegria. Eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.